Olá, seja muito bem-vindo ao Profético com Café. Eu quero te convidar, antes de iniciar esse vídeo, a curtir esse vídeo, a nos seguir, a ativar as notificações, comentar esse vídeo, compartilhar o máximo de pessoas que você puder. Faça isso para que a palavra de Deus ela possa prosseguir para mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Agora fica com o vídeo. Tchau, tchau. A graça e a paz do Senhor, meus amados. Shalom. Aí com mais um dia. Então, a leitura de hoje. A leitura de hoje será 1 Samuel 4-8. 1 Samuel 4-8. Mas antes de iniciarmos, quero orar com você. Senhor Deus, fala aos nossos corações. Nós ansiamos por ouvir a tua voz. Vem de forma poderosa, Senhor. Vem de forma poderosa sobre nossas vidas. Fala conosco. Não deixe que passamos o nosso dia sem perceber a tua voz, sem perceber o teu amor, sem perceber o teu toque. Nos torna cada vez mais sensíveis à tua palavra, à tua voz. No dia que começa hoje, Senhor, eu possa desfrutar de um relacionamento verdadeiro, sincero, genuíno contigo, Pai. Fala conosco por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Antes de iniciarmos a palavra, pegue seu cafezinho. Para a nossa leitura. 1 Samuel, capítulo 4, ao capítulo 8. Vamos começar a nossa leitura. Capítulo 4. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha e acampou em Ebenezer. Os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. Quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Então,
O povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, tronizada entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. A arca da aliança do Senhor chegou ao arraial. Os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os que ouviram a voz de júbilo disseram: que voz de grande júbilo é este no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. Os filhos que ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, fortes como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comporte-se como homens que lutam. Então, os filisteus lutaram. Israel foi derrotado. Cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então, um homem de Benjamim, caído das fileiras, correu. E no mesmo dia chegou a Quiló. Ele havia rasgado as suas roupas, espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, ele estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade, deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Perdão. Toda a cidade começou a gritar. Ele, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então, o homem correu e deu as notícias a ele. Ora, ele estava com 98 anos. Seus olhos já não se moviam. E ele não podia ver. O homem disse a ele: eu venho da frente da batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, seus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida, próximo do parto. Quando ela ouviu estas notícias, que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, e as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudaram disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro, seu marido. Falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Quando os moradores de Asdod se levantaram
de madrugada, no dia seguinte, eis que Gagão estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Gagão e a puseram de volta no lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, de manhã, eis que Gagão estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Gagão e as duas mãos estavam cortadas, se encontravam na coleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na coleira da porta até os dias de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como em seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós, sobre Dagom, nosso Deus. Então, enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, depois cidade em cidade. Levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrón, mas quando a arca chegou lá, os ecromitas exclamaram: trouxeram a arca de Deus de Israel até aqui, para matar nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros, reuniram todos os governantes filisteus e disseram: devolvam a arca de Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até os céus. Capítulo 6. A arca do Senhor teve 7 meses na terra dos filisteus. Eis que chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como a devolveremos para o seu lugar. Eles responderam: devolverem a arca de Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Mas enviem também a ele uma oferta então, perdão, devolverem a arca de Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão, porque a mão dele continua pesando sobre vocês. Então os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam: mandem 5 tumores de ouro, 5 racos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus. Que a praga é uma e a mesma sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Façam imitações dos tumores dos racos, para que andam destruindo a terra. Deem glória ao Deus de Israel. Assim ele fez, assim ele talvez alivie a mão de cima de vocês e dos deuses e do Deus da terra de vocês. Porque vocês endureceriam o coração, como que Egito e o faraó fizeram. Não é verdade que depois que Deus o maltratou, eles deixaram que a relíquia cair e eles foram embora? Agora, pois, faça carro novo. A aragem, arranjem, arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocada jugo, e amarrem as duas ao carro, quanto aos bezerros levem-nos para casa.
Então peguem a arca do Senhor e a ponha sobre o carro, e no cofre ao lado dele ponha as figuras de ouro que vocês vão enviar como oferta pela culpa. Depois, deixem o carro ir. Fiquem observando. Ele subiu pelo caminho de Bet-Semes que leva ao seu território, então foi Deus de Israel que nos fez grande mal. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso já aconteceu por acaso. Os homens fizeram isso. Pegaram 2 vacas com crias e amarraram ao carro, encerraram seus bezerros em casa, puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre que continha racos de ouro e de imitação dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse caminho, sem desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas, até a fronteira com Bet-Semes. O povo de Bet-Semes andava fazendo a colheita do trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-Semita. Parou ali, onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro, pedaços, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e os puseram sobre um grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor. 5 governantes filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que eles enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Askelon, outro por Gat e outro por Ecrom. Enviaram também os racos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 governantes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes que olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então, o povo chorou, porque o Senhor tinha feito grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor? Quem poderia estar diante do Senhor, esse Deus Santo? E para onde subirá? Para quê? Para que fique longe de nós. Então, enviaram mensageiros aos moradores de Criat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham até aqui e levem a arca com vocês. Então, os homens de Criat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que estava na colina. Consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Criat Jearim. E tantos dias que passaram, chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou com toda a casa de Israel, dizendo: se é do coração, se é de todo coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os ascarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do meio os balins e os ascarotes, que viram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram no Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, os governantes filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus, todos nós,
para que ele nos livre da mão dos filisteus. E Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas, naquele dia, o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico, foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mizpa, perseguiram os filisteus, derrotaram até abaixo de Becá. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mizpa e Sem. Deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrón até Gato, e até o território ao redor delas. Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz em Israel e entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano, fazia uma volta passando por Betel, Gigal e Mispa. Julgava Israel de todos os lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Capítulo 8. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos os juízes sobre Israel. O primogênito que chamava Joel, e o segundo que se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andavam pelo caminho dele. Ao contrário, inclinavam-se à avareza, aceitavam suborno, perverteram o direito. Então, todos os cidadãos de Israel se congregaram, foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram: Veja, você está ficando velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram: Dê-nos rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizerem, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram a outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles. Porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo e pediu um rei dizendo: Eis que será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e que pregará no serviço seus carros de guerra, como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitão de 1000, capitão de 50, outros para lavrar os campos dele, fazer as suas colheitas, outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e dará aos seus servidores. Ficará com uma 10ª parte dos cereais e das uvas, para que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com a 10ª parte do rebanho de vocês, e vocês serão servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel. Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu
todas as palavras do povo e a repetir diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenta à voz do povo, escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. Glória a Deus. Palavra do Senhor para o dia de hoje. Que o Senhor os abençoe. Meu Deus, quero te agradecer por essas palavras. Faz com que o nosso coração possa entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer no dia de hoje. Cada palavra que os deuses, as idolatrias que ainda temos em nosso coração e em nossa mente possam cair por terra e voltarmos ao único soberano e suficiente Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Pai, reina em nossas vidas, reina em nossa mente, em nosso coração, reina no nosso dia a dia, Senhor. Tu és o único rei. O homem se corrompe quando procura um rei humano, quando procura nas coisas humanas a justificação para o seu governo. Mas o verdadeiro governo vem de ti. Ensina-nos a nos submeter ao teu governo, em nome de Jesus. Deus abençoe o dia de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.